Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto. O nosso assunto de hoje é a divisão dos royalties do petróleo. Eu e Antônio Lavareda recebemos o deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. Antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos ver a reportagem de Cândido Oliveira, que explica essa novela. Entre polêmicas e desacordos, a presidente Dilma Rousseff determinou que 100% das receitas dos royalties deverão ser usadas em creches, alfabetização em idade certa e educação em tempo integral. Além disso, também serão destinados à educação 50% dos rendimentos do Fundo Social, que é uma espécie de poupança pública formada por recursos que a União recebe na produção do petróleo da camada pré-sal. Por lei, o dinheiro não pode ser gasto, somente os seus rendimentos, que agora ficam vinculados pela metade à educação. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que a vinculação permite ao país alcançar a meta de investir 10% do PIB na educação, determinado pela nova lei que regulará o setor, já aprovada pela Câmara e em tramitação no Senado. Hoje, mesmo com a exigência de um investimento mínimo estipulado, o Brasil investe apenas 5% de toda a riqueza que produz por ano. Outra decisão da presidente Dilma Rousseff foi o veto do artigo 3º do texto, que reduz a parcela dos recursos para produtores referentes aos contratos em vigor. O veto era a reivindicação de Rio de Janeiro e Espírito Santo, principais estados produtores. O conceito do royalty é, de alguma maneira, compensar os estados que têm essa pressão e que vão perder a riqueza do petróleo ao longo do tempo. Esse é o conceito. Na medida em que estados não produtores têm compensações maiores do que os estados produtores, está transgredindo o conceito. Para o relator do projeto, Carlos Zaratini, o artigo não viola a Constituição. O que existe de contrato é entre a União e as empresas petroleiras. É um contrato que diz que essas empresas devem pagar royalties e participação especial. Quando elas assinam o contrato, elas assinam também a obrigação de pagar esses royalties. A distribuição dos royalties é uma lei, né? E a lei pode ser mudada, tanto que já foi mudada 4 vezes. Mas alguns deputados e senadores ainda planejam alterar o texto da medida provisória que já está em vigor, mas para virar lei precisa ser aprovado pelo Congresso. Teve toda essa movimentação no Rio de Janeiro, uma boa parte da mídia reverberou demais, em especial porque tem sede no Rio de Janeiro, então vocês conseguiram um espaço enorme. No entanto, essa semana a gente está vendo 24 estados se mobilizando no Congresso Nacional para derrubar esse veto da presidente Dilma. Essa não é uma batalha já perdida? Como é que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo vão se contrapor a 24 outros estados e suas bancadas? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, cumprimentar a Mônica, cumprimentar o Lavareda também, cumprimentar quem nos acompanha. E, por fim, em seguida, dizer o seguinte, quer dizer, se de fato essa questão for tratada apenas matematicamente, ou seja, se for uma questão de voto, é claro que o veto será derrubado no Congresso. Sobre isso, ninguém tem dúvida. O problema é que nem tudo que o Congresso quer, ele pode fazer. O país tem uma Constituição. Essa Constituição tem regras claras, regras que determinam o respeito ao ato jurídico perfeito, aos direitos adquiridos. Aliás, esse inciso 36 do artigo 5º foi citado pela presidente ao expor as razões do seu veto. Portanto, e o texto constitucional diz, a lei não vai afrontar o direito adquirido e assim por diante, né? O ato jurídico perfeito e assim por diante. E a coisa julgada. Por essa razão, ainda que o Congresso queira fazer uma lei, ele tem que respeitar a Constituição. E se o veto for derrubado, eu tenho convicção de que ele será, de alguma maneira, restabelecido por decisão do Supremo. Porque a Constituição é muito clara nisso. Por mais que 24 unidades da Federação queiram modificar as regras sobre os campos já licitados. E é sobre isso que incide o veto da presidente. Sobre os campos futuros, sobre os que serão licitados, aí é possível sim haver uma distribuição diferente e o Rio de Janeiro e o Espírito Santo estão de acordo com isso. Não há oposição. Duas perguntas em uma só, quer dizer, ir ao Supremo também não acaba sendo um tiro na água? Porque se você vai ao Supremo, você torna essa discussão uma discussão longuíssima e você retarda a licitação para que se explore esse petróleo que, ao fim e ao cabo, está ainda embaixo da terra. Está todo mundo brigando por algo que ainda, por enquanto, é vento, né? Está ali embaixo. Não é um tiro na água também? Quer dizer, você levar essa discussão para o Supremo, vão ser anos de briga? Eu acho, por essa razão, é que eu sou contrário à derrubada do veto. E ontem
ou melhor, nessa semana eu disse isso lá no Congresso, disse aos representantes dos estados não produtores que seria um equívoco grave derrubar o veto, impor uma maioria esmagadora, porque será esmagadora, se for votado, porque aí sim os estados produtores vão judicializar a questão, nós iremos ao Supremo, e, portanto, as expectativas dos estados não produtores é que serão frustradas, eles perderão muito mais tempo para ver, de fato, alguma distribuição diferente dos royalties. Por essa razão é que eu também acredito que é melhor não derrubar o veto, respeitar o veto da presidente, manter o veto, aprovar a medida provisória, que acho que é um passo fundamental para fazer a educação no Brasil avançar, e com isso evita-se a ida ao Supremo e, portanto, todos esses anos que certamente passarão se a questão for levada ao Supremo. Claro. Tem alguma possibilidade de algum acordo no Congresso? Ou já está tudo esgotado? Que se podia negociar, já se chegou ao impasse e assim foi feito? Ou ainda tem alguma margem de discussão e de negociação? Olha, com toda franqueza, eu acho que sempre há a possibilidade de se conversar. Eu acho que o Congresso deve ser a casa da conversa, do diálogo, da busca de entendimento. Mas existe uma questão de princípio. Existe uma questão de princípio. Sobre o que já foi licitado, não há acordo possível com os estados produtores. Os estados produtores, com toda razão, eu sou representante do povo de um deles, então é claro que eu falo a partir desse lugar, mas eu sinceramente acredito, eu tenho convicção do Rio de Janeiro, eu tenho convicção de que, de fato, é inconstitucional redistribuir os royalties dos campos já licitados. Sobre o futuro, eu acho que há espaço para conversa, né? E acho que, aliás, a presidente já sinalizou isso quando manteve os percentuais aprovados pelo Congresso para os campos futuros. Então, acho que esse é um bom entendimento, né? É claro que o Rio de Janeiro gostaria de ter percentuais melhores para os campos futuros, mas nós estamos perdendo, entendemos isso, né? Agora, no que já foi licitado, nós não aceitamos que se mexa sobre isso, não há negociação possível. Deputado, Mônica, pesquisas realizadas sobre o tema mostram duas coisas, basicamente. Em primeiro lugar, que produção de petróleo na chamada camada de pré-sal é algo compreendido por uma parcela que, se é majoritária, é ainda, né, uma coisa que revela ainda um desconhecimento importante. São basicamente 41% dos brasileiros que não conhecem isso há 2, 3 anos atrás, mas isso não mudou muito desde então. 4 em cada 10 brasileiros não conhecem, não sabem exatamente do que se trata. Mas uma outra pesquisa que indagava se esses royalties deviam ser distribuídos de forma igualitária entre os estados ou concentrado, ou ficar concentrado, tal como a legislação define hoje, nos estados produtores, 81% disseram que sim. Isso é uma amostra nacional e esse percentual acompanha, de certa forma, essa distribuição entre as unidades da federação, né? 24 estados, 24 unidades da federação a favor da distribuição, da redistribuição. Como é que fica politicamente, deputado, o PT, o seu partido, nessa questão e qual é o ônus que o senhor imagina que isso pode lhe trazer em 2014? Pode lhe trazer não ao senhor especificamente, mas ao partido que vai competir no restante do Brasil, que é feito de 25 outras unidades da federação, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Perfeito. Antes de mais nada, é preciso dizer, o que talvez muitos não saibam, que os royalties do petróleo já são distribuídos entre todas as unidades da federação. Então, já nos campos licitados, todas as unidades já se beneficiam desses royalties. Você pode detalhar os percentuais? De forma assimétrica, é verdade. De forma assimétrica. Esse aqui é o problema. São vários percentuais, certo, mas o fato é que, é claro que há uma concentração maior dos royalties nos estados produtores, né? O que se está falando é a redistribuição desses royalties de petróleo numa parcela muito mais generosa com os não produtores nos próximos campos. Então, todos já se beneficiam, só que vão se beneficiar mais, né? Esse é um aspecto que é preciso deixar claro. Já há a distribuição dessa riqueza entre todos. A posição do seu partido, como partido, e a posição geral. Bom, em primeiro lugar, essa questão, quando começou esse debate na Câmara, eu sugeri que se fizessem 3 debates ao mesmo tempo, que são 3 problemas graves que o Brasil precisa enfrentar e que eu achava mais fácil resolvê-los conjuntamente do que um a um, que seria colocar sobre a mesa os royalties do petróleo, a tributação de ICMS no destino à origem, portanto, esse conserto tributário que se precisa fazer, e o terceiro ponto, a distribuição do FPE.
resolver esses pontos isoladamente é mais difícil. E eu acho que aí o Congresso errou, inclusive porque nós estamos chegando ao fim de 2012, sem cumprir aquilo que o Supremo tinha determinado, que é que se fizesse uma nova pactuação para o FPE, que foi considerado, na atual distribuição, inconstitucional. Lamentavelmente, o Congresso não deu esse passo. Quando se chega a uma votação dessa, eu acredito que a posição do partido vai ser de manter o veto da presidente, porque, afinal de contas, é o veto da presidente da República, que é do PT. Mas, com toda a franqueza, Lavaria, dessa questão... Está fechado não, ou está... não está fechado. Não, né? Mas se houver votação, provavelmente vai nessa direção. Eu acredito que vai caminhar nessa direção. Só que, com toda honestidade, essa questão não é uma questão que se determine por partidos. Correto. E nem por governo e oposição. É muito mais uma questão que é determinada pela origem do parlamentar, pela visão que ele tem do seu Estado, a partir do seu Estado, do que por uma questão de PT ou PSDB, governo ou oposição. E nessa perspectiva, a derrota da sua posição é inexorável. Se for para a votação da derrubada do veto, eu acho provável que o veto seja derrubado. Agora, essa derrubada é inconstitucional, esse é que é o meu ponto. Ela será levada ao Supremo e, no meu entendimento, o Supremo vai manter a decisão correta da presidente de não permitir que a redistribuição se aplique ao que já foi listado, aos campos que já produzem. Eu só estava falando sobre o impacto dessa questão nas eleições. Por favor, você pode desenvolver a sua... Perfeito. O Lavareda tinha feito essa pergunta, como é que eu imaginava que essa posição da presidente, do PT, impactaria nas próximas eleições. É claro que esse é um tema espinhoso, não é? Quer dizer, é claro que quando a presidente toma a decisão de vetar, no fundo, 2 estados ficaram claramente satisfeitos com isso e os outros 24 e o Distrito Federal... E a pesquisa mostra isso, né? Ficam Já incomodados antecipava com isso. Só que, lamentavelmente, esse é o ônus de ser presidente da República. O presidente da República, quando vai sancionar ou vetar uma lei, ele tem que fazer 2 juízos. Um juízo do interesse público, outro juízo da constitucionalidade. Então, a presidente, ela teve a obrigação de vetar o projeto naquilo que ele tinha de inconstitucional. Naquilo que ele não tinha de inconstitucional, que é a mudança de parâmetros para o futuro, para os próximos campos, ela não vetou, ela respeitou a decisão do Congresso. Agora, o que é inconstitucional? A quebra de contratos? Na verdade, direito adquirido, porque os royalties são receitas originárias, definidas assim pelo Constituinte, está lá no artigo 20, né? E mexer nisso dos campos que já foram licitados é sim uma mudança das regras do jogo no meio do jogo. Agora, mudar as regras do jogo para os próximos campos é possível, né? E eu acho até que é razoável que se busque um novo percentual. Por quê? Porque quando essas regras foram estabelecidas, o Brasil desconhecia o volume de petróleo que ele mesmo tinha. Não se sabia, por exemplo, do pré-sal. Então, é razoável que se queira fazer uma nova pactuação. Por quê? Porque as condições mudaram. Então, o país, de alguma maneira, quer se beneficiar também dessas riquezas. E eu acho que isso é positivo. Deputado, Rio de Janeiro, efetivamente, para o espectador acompanhar, qual seria o prejuízo do Estado do Rio? Com mudança, com uma alteração dos contratos já pactuados, dos contratos em vigor? Olha, depende do ano em que se faz a projeção, né? Quer dizer, se fosse aplicada a regra aprovada pelo Congresso, os cálculos que nós fizemos apontam para um prejuízo da ordem de 30 bilhões só até 2020. Quer dizer, é um Próximos prejuízo, 8 anos. É um prejuízo enorme. E aí a gente tem vários problemas. A dívida do Estado está lastreada nos royalties. Mais do que isso, o Rio Previdência, que é o fundo que paga as pensões no Rio de Janeiro, está lastreado nos royalties do petróleo. E é feito em cadeias. Em cadeia. Então, isso realmente 2,5 quebraria... bi a cada ano. Dependendo da variação do preço do barril do petróleo, do dólar e tudo mais, mas houve anos em que a arrecadação foi maior do que essa, né? Então, realmente, quebraria o Estado do Rio de Janeiro. Agora, sobre os campos futuros, é possível se chegar a uma negociação. Por falar nas eleições, quer dizer, eu vi até... Eu refleti até sobre esse tema também vendo a posição do governador de São Paulo, que me pareceu um tanto acanhada nesse debate, já que o Estado de São Paulo é um dos que perdem com a mudança de regras. O Estado de São Paulo vai produzir cada vez mais petróleo. E eu fiquei me perguntando se não era também uma preocupação de se expor nacionalmente e de, eventualmente, isso prejudicar algum próximo passo dele. Porque, como governador de São Paulo, essa omissão me pareceu grave, já que o Estado de São Paulo perde com essa mudança de regra. Acho que é um pouco do jogo eleitoral, já pensando em disputa presidencial, me parece. Mas ele mandou uns secretários lá para passeata, mas ninguém viu direito isso. Mandar secretário para passeata é diferente do governador. E o governador do Espírito Santo foi ao Rio de Janeiro para dizer que era contra, né? Me parece que, se essa questão foi espinhosa para presidente, também foi para o PSDB e para o governador de São Paulo, que preferiu não entrar no jogo. Isso me parece que, como governador de São Paulo, acho que foi um erro. Agora, deputado, já que nós estamos falando de política, mantendo-se no assunto, mas desviando um pouco,
essa passeata selou a paz entre as principais forças políticas do Rio de Janeiro. Selou a paz no meio do mandato, daqui a 2 anos tem uma eleição. Como é que está a postulação do PT em disputar o governo do Rio em 2014? Naturalmente que essa paz é uma paz em torno dos interesses do Rio de Janeiro, do seu povo, né? Quer dizer, ali tinham, de fato, todas as correntes políticas representadas, o que eu acho um acerto, né? Acho que a gente tem que ter na política grandeza, saber separar quando se trata de uma disputa eleitoral e quando é alguma coisa que envolve, né, o interesse. E havia uma convergência, digamos, e com todo o respeito, meio óbvia em relação a esse tema no Rio de Janeiro. Com né? certeza. E no Espírito Santo. Dificilmente um político se contraporia a essa posição. Com certeza. E eu acho que foi bom o Rio de Janeiro estar unido nisso. Agora, o PT pleiteia, sim, disputar com o candidato próprio às eleições de 2014. Eu acho que o PT já fará isso, inclusive, um pouco tarde. Eu defendo que o PT tenha candidatura própria há algum tempo no Rio de Janeiro. O PT no Rio de Janeiro, ao não ter candidato, perde eleitorado. Time perde que não pro joga, PSOL, inclusive, né? Perde para o PSOL. E time que não joga não tem torcida. Você tem que, nas eleições, apresentar o seu programa e disputar o poder e permitir que o eleitor escolha um programa, inclusive o seu. Né? E na medida em que o PT se ausentou dos 2 últimos pleitos, eu sinto um enfraquecimento do PT no Rio de Janeiro pela ausência do cenário eleitoral. Por isso, acho que é muito positiva a postulação do PT. E mais do que isso, o PT vai disputar para ganhar, não é apenas para estar no tabuleiro. E eu acho que tem chances reais de ganhar a eleição. Como é que se coloca o presidente Lula, de fato, nessa disputa? Ele vai fazer como assim em Pernambuco, que ele estava, mas não estava muito, né? Deixou o candidato meio ao Deus dará? Ou vai fazer como em São Paulo, que ele pegou o Fernando Haddad, foi para todos os lugares? Ele que ainda mantém essa influência tão grande no PT, ele vai pegar o candidato, que é o Lindbergh Farias, é o que tudo indica, né? Ele vai entrar na campanha, isso está discutido com o presidente ainda tem dúvidas sobre, o ex-presidente ainda tem dúvidas sobre esse lançamento. Como é que estão essas conversas com esse cabo eleitoral aí, principal de vocês? Olha, Mônica, essa é uma pergunta tão difícil que eu não tenho uma resposta para te dar com toda honestidade. Qualquer coisa que eu dissesse seria apenas uma intuição. Eu acredito que o presidente vá apoiar, sim, o candidato do PT. Por mais que ele tenha um relacionamento estreito com o governador do Rio de Janeiro, o presidente sabe que a última vez em que o PT Nacional fez uma intervenção no Rio de Janeiro foi uma ação desastrada, da qual o PT do Rio de Janeiro até hoje não se recuperou adequadamente, não conseguiu se levantar daquela rasteira que levou. O deputado podia lembrar para o espectador exatamente que momento foi esse? Foi no momento em que o PT queria ter candidato próprio em 98 e houve uma intervenção da direção nacional para que o PT não tivesse candidato e apoiasse, então, o candidato Antônio Garotinho ao governo do Estado, oferecendo a vice, né, candidatura que era da atual deputada Benedita da Silva. Na época, candidata a vice-governadora, ela era senadora, então deixou um mandato de senadora para se tornar vice-governadora. Isso foi muito ruim para o PT do Rio de Janeiro, né? Por isso eu não acredito que se cogite dessa possibilidade, porque sabe-se que isso foi um mau episódio na história do PT Nacional, do PT do Rio. Foi quando ele dizia que o PT era partido da boquinha, não é isso? Depois, isso foi quando o PT saiu do governo, né? Depois, sim, quando houve o rompimento. Foi a sequência dessa intervenção, foi esse caso, né? Então, foi muito ruim para o PT do Rio. Por isso, eu não acredito que o presidente pense em qualquer coisa do tipo. Eu acho que ele vai apoiar o candidato do PT. O presidente sabe que o candidato do PT é um candidato competitivo, que tem chances de ganhar. Agora, de fato, como ele vai administrar a relação dele com o governador e com uma eventual candidatura do PMDB, eu não sei te dizer. Eu acho até que é possível que o PMDB não tenha candidato, porque, com toda franqueza, eu não percebo chances reais da candidatura do PMDB se firmar como uma candidatura que... Do vice-governador Pezão. Que dispute para ganhar a eleição. Né? Por quê? Porque você sabe muito bem, você cobra a eleição há muito tempo, o Lavareda faz pesquisa sobre isso há muito tempo. Uma coisa é governar, gerir, ser gestor, né? Outra coisa é disputar a eleição, é conquistar o voto do eleitor. São coisas que têm relação, evidentemente, mas que não são necessariamente coincidentes, né? Então, ainda que o governador, que o vice-governador Pezão, por diversas vezes tenha assumido o governo do Estado, por diversas vezes tenha assumido obras e tudo mais, isso não é suficiente para ele ganhar a eleição, e ele sabe disso, e o PMDB sabe disso. Agora, até que ponto, por exemplo, aqueles escândalos da República do Guardanapo, que mostrou, até foi o Antônio Garotinho que mostrou o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de guardanapo na cabeça, dançando em Paris, a mulher dele com sapatos de não sei quanto, 10 mil reais, no escândalo da empreiteira Delta. Até que ponto isso foi para usar uma linguagem assim direta, um rombo no casco do governo do Rio de Janeiro? E eu queria perguntar se o PT poderia usar esse tipo de
de episódio para se contrapor ao governador? Não, eu não acredito que o PT vai usar esse episódio, com toda a franqueza. Acho que a disputa que o PT vai fazer é uma disputa sobre o futuro do Rio de Janeiro, né? O PT vai procurar mostrar que o Rio de Janeiro pode crescer e pode avançar muito mais com um governo diferente, né? Então, acho que é um olhar para frente. Acho que não vai ser, não vai seguir essa lógica a campanha, com toda a franqueza. Agora, é evidente que eu acho que o episódio abalou, sim, né, a popularidade do governador. As pesquisas todas mostraram isso, né? Afetou. E isso afeta certamente as suas condições de fazer o sucessor, né? Transferência de voto é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa simples, o Lavareda também pesquisa isso, né? Quer dizer, não é uma coisa fácil. E para que isso aconteça, a pessoa tem que estar muito bem, né? O governante tem que estar com uma popularidade muito alta. E assim mesmo, o percentual que se transfere não é dos maiores, é difícil. E o futuro político do governador? Qual é esse futuro que o deputado identifica para o governador Sérgio Cabral? Olha, o que se comenta é que ele eventualmente disputaria uma cadeira no Senado, embora ele já tenha dito que jamais voltaria a disputar os cargos que ele já disputou. Ele fez essa declaração, mas eu não sei se ele vai mantê-la, com franqueza. Pode ser que ele eventualmente dispute uma cadeira no Senado. Eu acho que a cadeira de vice-presidente da República na chapa do PT, ela já está ocupada. Eu acho que o ensaio que se fez através do prefeito, né, se lançou esse balão de ensaio, foi uma operação muito mal sucedida. E além disso, esse episódio da disputa dos royalties também o colocou numa situação oposta aos interesses de 25 unidades da federação. Dificilmente ele seria um bom companheiro de chapa para presidente Dilma. É verdade. E o PMDB já deixou muito claro que já tem alguém nesse lugar. Esse alguém é o Michel Temer, né, o vice-presidente da República. Por isso, eu acho que ou ele disputa o Senado ou não vai disputar nada. Voltando e continuando a nossa conversa, quer dizer, como é que o PT vai se contrapor ao governador Sérgio Cabral ou à administração dele, dizer que pode fazer mais e melhor, se foi praticamente um governo Lula-Cabral lá, né? A gente se recorda na eleição até da Dilma, o Cabral fazia comícios de agradecimento ao Lula, o maior presidente do mundo. O Lula foi com ele para a Copa, para vários lugares, viajaram o mundo aí em campanhas pelo Rio de Janeiro, são muito próximos. Eu acredito que no Rio de Janeiro a imagem deles é colada. Como é que vocês vão chegar e falar assim, não, esse governo não é tão bom quanto parece, se vocês praticamente foi um co-governo? E só assim? Complementando, Mônica, e a estratégia da comunicação do governador e do prefeito era essa, dizer, pela primeira vez o Rio, governo, prefeitura e União juntos, em benefício da população do Rio. Pois é, pode fazer pergunta fácil também, se quiser, viu, mano? Vocês só fazem pergunta difícil aqui, se tiver alguma fácil, viu, Lavani? Bom, em primeiro lugar, em relação a essa coisa de ser governo, eu tenho defendido no PT do Rio de Janeiro há algum tempo que o PT saia do governo. Porque esse é um governo que afasta o PT da sua base social. Por quê? Por uma série de razões, assim, desde a maneira como o governo trata os trabalhadores através dos péssimos serviços de transportes concedidos, como o metrô, os trens, as barcas, que são uma vergonha no Rio de Janeiro. Eu acho que isso joga a população do Rio de Janeiro de alguma maneira contra o governo e contra o PT. Mais do que isso, as categorias de servidores públicos têm uma série de queixas do governo e nessa questão o PT que está no governo acaba ficando contra as categorias desses trabalhadores. Então, o que se percebe é um distanciamento do PT da sua base social, dos movimentos sociais, dos movimentos por moradia, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né? Que vão afastando o PT da sua base social. Eu considero que essa aliança é uma aliança ruim para o PT do Rio de Janeiro. Ela não compensa, porque o PT não consegue implementar no governo o seu programa, não é um governo em que o PT consiga deixar alguma marca sua de maneira clara, e, ao mesmo tempo, o governo vai se afastando daquilo que o PT defende e o PT, portanto, se afastando da sua base. Em relação à estratégia de comunicação, essa pergunta que o Lavareda fez sobre essa história de que agora está todo mundo junto, né? Bom, se o PT eleger o governador do Estado, ele vai estar junto também com a presidente da República, que é do PT. E esse argumento pode se voltar contra o prefeito atual da cidade em 2016. Porque se o presidente da República for do PT e o governador for do PT, o que vai se dizer contra um candidato do PT à prefeitura em 2016? Agora, é verdade que a Dilma então, esse feitiço pode virar contra o feiticeiro. Por isso que eu acho que a sua definição do governo Cabral, se eu entendi, é um governo desenvolvimentista, ou seja, pelo menos diversas obras em benefício do crescimento do Rio, mas sem sensibilidade social. É isso? Na minha opinião, falta sensibilidade social, por exemplo, ao governo, mas faltam outras coisas também. Na minha opinião, falta transparência ao governo. Na minha opinião, o governo vem conduzindo mal essa questão das grandes obras para os grandes eventos. Por exemplo, é razoável que se gaste 1 bilhão
para reformar o Maracanã, que há poucos anos havia sido reformado já para o Pan-Americano. Por quê? E que se anuncie. E que é isso que acontece? Por que tanto dinheiro? É a pergunta que eu me faço, Mônica, que além desse bilhão, se anuncie que logo depois do fim das obras que o estádio vai ser concedido à iniciativa privada, vai ser privatizado. Logo depois da reforma que vai consumir 1 bilhão. É razoável isso? O eleitor consegue entender uma coisa dessa? Não consegue. E tem razão de não entender, porque está errado. Né? Então, acho que não é só sensibilidade social, acho que há graves problemas outros no governo e há alguns acertos, né, que eu acho que podem ser mantidos. Por exemplo, eu acho que o secretário Beltrame é um secretário que vem acertando, exatamente porque despolitizou a segurança pública. Eu apoio e apoio o que ele tem feito desde o início dessa implementação das UPPs. Mas isso não depende da continuidade do governo Cabral, pode continuar no governo do PT. O senhor manteria, o Lindbergh manteria o Beltrame como secretário? Eu tenho certeza de que o governador próximo manterá o secretário. Se for o governador do PT, certamente vai convidar para continuar. Legal. Ele mesmo já anunciou isso, ele mesmo já disse isso de forma pública. Né? E uma pergunta fácil, é verdade que a Dilma não gosta assim, muito do governador? A presidente Dilma não gosta tanto do Sérgio Cabral quanto o presidente Lula gostava? E vice-versa também? O governador Cabral diz que ela não ouve ninguém, é uma relação muito mais difícil? Isso o senhor sente? O senhor como... Olha, é o que se comenta, mas eu também não tenho nenhuma informação segura, né, para lhe dar, no sentido de que ela não gosta ou que ele não gosta, mas é evidente que não há a mesma relação entre a presidente... Mas a química? Não há, é evidente que não há a mesma sinergia ou a mesma cumplicidade, a mesma amizade que há entre o governador e o presidente Lula, se compararmos com a relação entre a presidente Dilma e o governador Sérgio Cabral. Realmente há uma diferença grande nisso. Eu queria pedir licença para falar de um ponto que eu considero muito importante, se vocês me permitirem, em relação aos royalties ainda, mas que nós não tocamos, que é a destinação dos royalties para a educação. Eu acho que essa é uma conquista que nós precisamos, como brasileiros, conservar, né? E ela corre o risco também com a derrubada do veto, porque eu acredito que além do desejo de se aplicar a mudança da distribuição para os campos já listados, eu acho que há muito forte também no Congresso uma pressão muito grande dos prefeitos e dos governadores para que esse dinheiro não vá carimbado. E eu acho que, como sociedade brasileira, nós devemos resistir a isso, porque há muito tempo se fala, né, quer dizer, que nós precisamos superar os graves problemas que tem a educação brasileira. Isso não se fará sem investimento maciço em educação. A Câmara dos Deputados aprovou o aumento do percentual para a educação, passando de 5% para 10% do PIB no PNE. O texto se encontra no Senado. Isso significa exigir o equivalente a 5 CPMFs por ano para a educação. É muito dinheiro novo que precisa entrar para a educação. E a maneira de resolver isso, que a Câmara decidiu, que o Senado tende a manter, é garantir a destinação integral desses recursos para a educação, sem descontar o mínimo constitucional. Então, eu acho que isso é fundamental preservar. Para além dessa questão dos campos já licitados ou não licitados, que aí é uma polêmica que pode dividir estados, mas eu acho que tem um ponto que deve unir a sociedade brasileira, e isso vai contra o desejo da maioria dos prefeitos e dos governadores que querem o dinheiro livre para ser gasto. Só que esse dinheiro será mal gasto, como infelizmente a gente vê ele ser mal gasto muitas vezes. Então eu vou aproveitar e emendar uma pergunta. O Rio de Janeiro está se preparando como para daqui a algumas décadas viver sem os royalties do petróleo, porque de fato é uma fonte de riqueza finita. Está se preparando ou não? O que a gente vê é que a dependência é extrema, né? Não está se preparando, né? Você tem toda a razão. E esse é um problema, porque se os royalties dos campos já licitados servem sobretudo para pagar a dívida do Estado com a União e para lastreá-la o Rio Previdência, o Fundo de Previdência dos Servidores, com outros recursos, pelo menos, o governo deveria estar se preparando o Rio de Janeiro para o pós-petróleo, quer dizer, para uma economia que não dependa do petróleo, porque ele vai acabar, né? Quer dizer, é uma riqueza finita, não renovável, não é isso? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro poderia estar se tornando cada vez mais uma capital do conhecimento, um estado do conhecimento, atraindo empresas que gerem conhecimento, já que a gente vive na sociedade do conhecimento. Por exemplo, preparar o Rio de Janeiro para ocupar esse lugar. Isso não está sendo feito. Né? Então, esse é um dos outros problemas que eu vejo no governo do Estado. Né? Quer dizer, essa falta de visão de longo prazo. Acho que a presidente, quando define 10% dos royalties para a educação, ela está olhando muito além dos mandatos dela. Ela está pensando no Brasil, porque esse dinheiro vai mudar a educação daqui a 20 anos. Mas isso é uma visão de estadista. Eu acho que isso falta no Rio de Janeiro. Pensar o Rio de Janeiro para daqui a 20 anos, 30 anos, quando o petróleo não existir mais. E, deputado, para a gente finalizar, estamos chegando agora quase ao fim do programa,
de uma forma bem objetiva, qual é a possibilidade desse veto cair e de vocês irem para a Justiça logo nas próximas semanas, antes do fim do ano? Olha, eu diria que é forte a possibilidade, eu diria que é uma forte possibilidade pelo que a gente percebe da movimentação dos parlamentares, dos governadores. Agora, eu tenho a esperança de que o bom senso possa prevalecer, possa predominar e que o Congresso consiga evitar a judicialização disso, manter as regras para os campos já licitados, pensar alguma maneira, talvez, existem outras saídas que poderiam ser pensadas. Quem sabe, por exemplo, tentar antecipar aos estados não produtores aquilo que eles vão receber dos campos ainda não licitados. Porque um dos problemas é esse. Quando se diz que eles só vão receber dos campos não licitados, o argumento que vem de volta é esse dinheiro só chegará daqui a 8 anos, no mínimo. Então, quem sabe não se pensa uma operação de antecipação. Uma forma de antecipar a receita. Por exemplo, a União antecipar, não é a União abrir mão demais, mas a União antecipa para os estados não produtores algo que eles vão começar a receber daqui a 8 anos. Isso talvez acalme os estados não produtores e permita uma saída que é mais consensual e que é mais de bom senso, a meu ver. Deputado, compete, se não me engano, ao presidente do Senado levar o veto à votação, tá certo? Isso. Na sua expectativa, quando é que o presidente Sarney levaria o veto à votação do Congresso? Olha, a pressão é para que ele leve já na próxima semana, que é praticamente, é a penúltima semana, né? Ainda temos 2 semanas, mas é praticamente a última semana, considerando que na outra se votará basicamente o orçamento, né? Então a pressão é muito grande. O que eu tenho lido é que o presidente talvez queira deixar para o ano que vem, porque aí essa votação do veto não seria na sua... Se é o presente de Natal ao Rio e ao Espírito Santo. Não, acho que é um presente de Natal para o Brasil. Eu acho que é bom para o Brasil não derrubar o veto, porque isso vai levar ao Supremo, e o Supremo vai ter que defender a Constituição e vai dar razão ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, porque a Constituição está no nosso lado, eu tenho certeza. Ok, deputado. Olha, foi um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Muito Se o senhor quiser dar um último recado aqui... Não, eu quero agradecer muito o convite, me colocar à disposição para outras entrevistas, outros debates, cumprimentar pela qualidade do programa, não é por acaso que ele vem sendo cada vez mais reconhecido. E isso é mérito dos dois, da Band, agradecer e cumprimentar e desejar boa sorte. Obrigada, boa noite. Obrigado, deputado Molon, pela presença aqui no Ponto a Ponto. Lembrando que você pode rever todos os nossos programas no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigado pela audiência. E você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br e pelo Twitter @pontoapontonews. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.